descobertas da química fazem parte do nosso dia a dia, tornando a vida mais segura, mais fácil e mais bonita. Hoje, neste trabalho, falaremos sobre cosméticos. Na verdade, a simples leitura da composição de qualquer comum cosmético pode transformar-se em uma aula de química. Água, emulsificantes, conservantes, espessantes, estabilizadores de pH, corantes, fragrâncias várias, todos combinados em diferentes proporções para diferentes objetivos. A utilização de cosméticos, ou seja, compostos químicos a fim de melhorar a nossa aparência, não é um fenômeno recente. Consta que a rainha egípcia Cleópatra tomava banho em leite, como forma de melhorar a pele, deixando mais bonita e macia. O que até resultava, porque o ácido lático, um dos compostos químicos do leite, atua sobre a epiderme, promovendo a remoção de células mortas e a renovação da pele. O ácido lático é conhecido pelo seu grande poder umectante, por promover maior retenção de água na pele. Considerando suas múltiplas funções, como hidratação, regulação do pH, umectação e agente bacteriostático, é uma substância útil para a formação de produtos cosméticos. Além disso, o ácido lático dispõe de características especiais, que são clareamento e rejuvenescimento da pele, o que o torna muito útil como ingrediente ativo. Atualmente, tem se dado muito valor ao ácido lático devido à sua característica principal de clareamento da pele. Essa propriedade clareadora tem como capacidade fazer com que o ácido lático suprima a substância tirosinase. Na Grécia Antiga, há 3.000 anos antes de Cristo, as mulheres usavam o pó do carbonato de chumbo para empalidecer o rosto. Infelizmente, hoje sabemos que o carbonato de chumbo é tóxico e é possível que a utilização desse pó tenha custado a vida de algumas dessas mulheres. É importante ressaltar que o chumbo é um metal pesado, que é bioacumulativo, tóxico, cancerígeno, prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Todos esses fatores levam muitos a temer a contaminação por chumbo. A Anvisa regulamentou o uso de chumbo em cosméticos. Determinou que o uso do acetato de chumbo só pode ocorrer em tinturas capilares, sendo que em outros cosméticos não há nenhuma regulamentação. Além disso, a concentração máxima expressa no produto final não pode ser superior a 0,6%, respeitando-se as especificações da matéria-prima. De acordo com a Anvisa, nessa concentração, a absorção cutânea é baixa. Sendo assim, não oferece muitos riscos à saúde. Em muitos casos, esses diferentes produtos cosméticos possuem forte componente de inovação científica, responsável por seu princípio ativo e desenvolvido nos mais modernos laboratórios de investigação. No entanto, mais do que a aparência e o resultado que um cosmético possa lhe oferecer, é importante ficar atento às substâncias presentes em sua composição, pois algumas, mesmo em pequenas quantidades, podem causar grandes danos à saúde. Como exemplo, a gente pode citar o parabeno, que é uma das substâncias mais utilizadas em cosméticos e produtos de higiene pessoal em geral. Trata-se de um tipo de conservante que ele previne a formação de bactérias e de fungos, e isso evita que o produto seja contaminado. Bom, na verdade, o parabeno ele tem uma fórmula química muito semelhante à do hormônio estrogênio. Assim, quando ele é aplicado sobre a pele, ele é absorvido pela mesma, vai para as glândulas e em seguida ele entra na corrente sanguínea. O problema é que o nosso organismo interpreta o parabeno como sendo o próprio hormônio estrogênio. E um excesso de estrogênio no nosso organismo pode gerar uma série de problemas, como depressão, baixa libido, retenção de líquido, inchaço e inclusive pode causar câncer de mama e de útero. Bom, segundo o guia de legislação da Anvisa, a concentração máxima de parabeno permitida em cosméticos é de 0,4%. Isso seria como dizer que em um recipiente contendo 500 ml de algum produto que use o parabeno, apenas 2 ml desse produto poderiam corresponder ao parabeno.
ou compostos constituídos pelo parabeto. Bom, em alguns casos, apenas uma gota de uma substância que eu posso citar como a dioxina, peróxido de benzoíla ou formol, diluídas em, por exemplo, 3 ou 5 litros de um produto, já fazem um enorme mal à saúde e por isso eles são completamente proibidos pela Anvisa em qualquer que seja a concentração. Para vocês terem uma ideia da quantidade que seria uma gota diluída em 1 litro, a gente pode ver nesse recipiente, onde eu vou pegar uma gota deste líquido amarelo, que representa substâncias que são proibidas pela Anvisa em qualquer concentração, como eu disse, o formol, o peróxido de benzoíla. Ao diluir essa gota em um recipiente que contém 3 litros, você pode notar que o conteúdo do recipiente é extremamente maior em quantidade do que a gota. E mesmo assim, utilizando o produto nesse recipiente, a gente poderia causar ao nosso organismo grandes danos. Bom, muitos produtos têm como conteúdo principal metais como selênio, alumínio, zircônio. No entanto, requerem-se quantidades mínimas desses compostos para evitar que o nosso organismo sofra algum dano e, ao mesmo tempo, obter o resultado esperado deste composto. Como exemplo, a gente pode citar o antitranspirante. O antitranspirante está presente na maioria dos desodorantes, como esses dois aqui, esse é em creme e esse é em líquido, né? Em aerosol. Bom, esses compostos, eles possuem alumínio e zircônio. E quantidades em torno de 30 ml deste componente já são suficientes para atingir o efeito esperado sem causar nenhum dano ao organismo. Seria como dizer que uma quantidade assim de antitranspirante contendo alumínio ou zircônio, diluída em uma quantidade de 1000 ml de produto, já são suficientes para atingir o efeito esperado sem causar nenhum dano. Bom, além do antitranspirante, a gente pode citar o sulfeto de selênio, que ele é utilizado em shampoos para evitar a formação de caspas, principalmente em homens. E esse produto, apenas 10 ml de composto contendo sulfeto de selênio, diluídos em 1000 ml do produto, já são capazes de causar diversos danos à nossa saúde. E para representar, a gente tem a quantidade aqui de 10 ml, que seria diluída em um conteúdo de 1000 ml do produto. Isso já seria capaz de causar diversos malefícios à nossa saúde. Bom, outro composto que também utiliza o selênio é o creme dental. E, segundo a Anvisa, em uma embalagem de aproximadamente 90 gramas, que é o que a gente costuma encontrar no mercado, apenas 3 gramas podem conter este componente contendo selênio para evitar que a nossa saúde seja afetada. Enfim, existem diversos outros componentes que estão presentes na composição dos cosméticos. E o interessante é observar que alguns deles, em pequenas quantidades, já são responsáveis pelos principais efeitos esperados. A indústria de cosméticos foi uma das primeiras a adaptar os novos recursos da nanotecnologia, utilizando nanopartículas para melhorar a qualidade de seus produtos e satisfazer melhor os seus clientes. As nanopartículas são partículas que possuem dimensões aproximadamente 1000 vezes maior que o diâmetro de um átomo e 1000 vezes menor que a espessura de um cabelo. Para ilustrar essas dimensões tão pequenas, pode-se dizer que uma nanopartícula está para uma bola de futebol, assim como a bola de futebol está para o planeta Terra. Alguns exemplos da nanotecnologia utilizada em cosméticos são a utilização de nanopartículas de lipídios sólidos para a liberação lenta de aromas em perfumes. Outro exemplo é o uso de nanopartículas de dióxido de titânio usado nos protetores solares, que conferem uma proteção completa sem o efeito de camada branca sobre a pele.
Esse efeito ocorre pelo fato de que, quando no estado macroscópicos, muitos materiais possuem propriedades diferentes. No caso do dióxido de titânio, quando utilizado sob forma de pó nos protetores, é o responsável pela cor branca que ficamos a espalhar sobre a pele. E quando utilizado sob forma de nanopartículas, a substância é praticamente incolor. A nanotecnologia é uma grande conquista da ciência no século XX e tem conquistado cada vez mais a indústria dos cosméticos, que possui diversos produtos com os mais variados usos. Esses produtos podem ser encontrados no mercado como nanocosméticos. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu tapa. O álcool é um produto químico. O álcool das bebidas alcoólicas chama-se álcool etílico ou etanol. Sua fórmula é CH3CH2OH. É um líquido incolor muito forte, por isso muitas vezes é misturado com água. Faz parte de uma família numerosa, que inclui o metanol, que é venenoso, e o etilenoglicol, usado como anticongelante. O etanol é o único da família produzido para consumo humano, desde os alvores da civilização, razão pela qual é simplesmente conhecido por álcool. Ao tomar um gole, a bebida desce pelo esôfago e chega ao estômago, onde cerca de 20% das moléculas de etanol são absorvidas e entram no sangue. O restante das moléculas de etanol passa direto para o intestino delgado, onde são absorvidas e caem na corrente sanguínea. Uma vez no sangue, as moléculas de etanol são transportadas para todos os tecidos do corpo, como fígado, cérebro, rins e coração. Após absorvido pelo sangue, 10% do álcool é eliminado pelo suor, saliva, urina e pela respiração, processo que permite que a bebida seja detectada por bafômetros. A maior parte do álcool é metabolizada pelo fígado, isto é, as moléculas de etanol são quebradas em partes menores até serem transformadas em gás carbônico e água. O fígado consegue processar apenas uma dose de álcool por hora, o equivalente a uma latinha de cerveja. Acima disto, o etanol continua circulando no sangue e intoxicando o corpo até ser completamente destruído pelo fígado. A química do álcool no nosso organismo, que é o mesmo que dizer os efeitos do álcool sobre o nosso organismo, já é bastante conhecida. Contudo, existem vários mitos em relação ao álcool, como, por exemplo, o mito de que o álcool aquece. Na verdade, o álcool é um vasodilatador periférico, isto é, aumenta o afluxo de sangue às zonas periféricas do corpo, como mãos, pés, rosto e toda a pele em geral. Em situações de exposição ao frio, o nosso corpo protege-se, mantendo o sangue quente no interior, junto aos órgãos essenciais, como o coração. O álcool contraria essa medida de segurança, levando o sangue para as zonas periféricas do corpo, o que causa a tal sensação de calor, mas que pode causar até morte por hipotermia. As bebidas alcoólicas são consumidas em grande escala em todas as partes do mundo. É preciso ter muito cuidado, pois o abuso e a alta frequência podem causar alcoolismo, cirrose e mudanças comportamentais. Essas mudanças comportamentais elas ocorrem porque a substância atua no sistema nervoso e as diferentes quantidades causam diferentes efeitos. Esses efeitos negativos eles variam de pessoa para pessoa. Varia de acordo com sexo, idade, massa corporal e também se a pessoa está consumindo algo com o estômago vazio. Estágio 1. Homem até 2 doses, mulher até 1 dose. 0,5 a 0,8 gramas de álcool por litro de sangue. Efeitos não muito aparentes, mas nota-se pequeno aumento no tempo de reação, reações motoras alteradas e euforia.
Nossa, o chocalho é horroroso, só ganha com a ajuda do juiz. Ih, Pedro, o senhor é livre. Não, não tem dessa, vocês não têm argumento nenhum, vocês não têm título, vocês não têm nada, vocês ganharam tudo no ano passado. Nossa, cara lenta, Cabuloso. você vai tentar alguma coisa lá depois. Ah, depois eu tô tentando. Bom? Melhor essa mulher aí, né? Ah, sim, Nossa, ó, o cara já tá bêbado, não consegue nem acertar a cesta de lixo. Estágio 2. Homem, 3 a 5 doses. Mulher, 1 a 3 doses. 0,8 a 1,5 gramas de álcool por litro de sangue. Reflexos cada vez mais alterados. Sono e pequena embriaguez. Brother, vou ali no banheiro. Amor é feito de paixão quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar apenas. Ó, tá vazio. Não sabe quem vai machucar quem vai caralho. Estágio 3. Homem até 5 doses, mulher até 4 doses. 1,5 a 3 gramas de álcool por litro de sangue. Perturbação ao caminhar, distúrbios na visão, embriaguez nítida e sono. Completa aí. Está quente. Não, vou ali botar o gigante pra chorar. Lá. E aí, gatinha? Você tá advogado? Não, por quê? Porque ele fez direito, hein? Nossa, Nossa, fez direito nada. Fez a esquerda. Estágio 4. Homem a partir de 6 doses. Mulher a partir de 5 doses. 3 a 5 gramas de álcool por litro de sangue. Alta embriaguez. O sono aumenta. Perda da noção de perigo e descontrole mental. É, aqui que eu tô moleque. Vamos virar. Manda na dele. Passando assim. Vai lá. Estágio 5. Homem, mais de 8 doses. Mulher, mais de 7 doses. Mais de 5 gramas de álcool por litro de sangue. Perda total dos reflexos, vômitos, desmaios. A pessoa não responde nem entende quando fala com ela. Coma alcoólico podendo levar à morte. Brother, acorda. Ó, o cara já desmaiou. Toma uma comigo. Mais uma. O cara desmaiou.
sozinho. Não tem amigo, eu vou beber sozinho. Vai diquinha, vai diquinha. Mas o álcool não traz apenas malefícios à saúde humana. Ingerindo o tipo certo de bebida e em doses adequadas, ele pode trazer benefícios. Por exemplo, o consumo diário de 20 gramas de álcool diminui o risco de ataques cardíacos em 20% com relação às pessoas que não consomem álcool. O uso moderado do álcool aumenta em até 20% os níveis de HDL, o colesterol bom. Um terceiro benefício que evidencia muito bem que os malefícios e benefícios do álcool se diferenciam pela quantidade consumida é o diabetes. O consumo moderado de álcool diminui o risco de contrair diabetes tipo 2, aquela que aparece na fase adulta. Mas em contrapartida, o uso abusivo do álcool aumenta os níveis de glicose no sangue, aumentando assim o risco de desenvolver a diabetes. Devido a tantas interferências do consumo da bebida no comportamento humano e nas nossas vidas, foram definidas diversas leis para reger esse consumo pela sociedade. As leis, a partir do controle de venda e do consumo, indicam que é vedada a veiculação de propaganda de bebidas em jornais, televisões e todos os meios de comunicação de bebidas com teor alcoólico acima de 13 Gay-Lussac, de 6 às 21 horas. Fora desse período, essas propagandas dessas bebidas não podem associar o consumo a esportes, condução de veículos e a sexualidade. O controle do consumo também pode ser controlado por leis a partir de leis de restrição de acesso. Existem tanto países em que não há limite para compra e consumo, tanto quanto países em que aqueles que consumirem bebidas alcoólicas são punidos com chicotadas. No Brasil, a idade mínima para compra e consumo é de 18 anos. Ainda sobre estabelecimentos, existem leis que dizem que as empresas e os bares, os restaurantes são obrigados a conter no seu estabelecimento faixas e placas indicativas para que os consumidores evitem conduzir veículos sob efeito de álcool. Além disso, os garçons devem ser orientados a não servir bebidas alcoólicas para menores de idade. No âmbito de consumo e condução de veículos, existe a lei seca que determina que aquele que conduzir um veículo sob efeito de álcool, ele está predisposto a sofrer uma pena de 6 a 3 anos de prisão, a pagar uma multa e a ter a suspensão da sua habilitação. Ainda para o controle do consumo, tem as leis trabalhistas que indicam que algumas empresas estão liberadas a fazer a dispensa dos seus colaboradores se for comprovado que os colaboradores estejam trabalhando sob o efeito de álcool. E ainda assim, também existem empresas que fazem o uso do bafômetro em seus transportes próprios da empresa para evitar que os colaboradores vão trabalhar sob o efeito de bebidas. Quando tratamos de bebidas alcoólicas, é comum ouvirmos algo do tipo: nossa, mas isso aqui está muito forte. Ou então, isso aqui está fraquinho. O conceito popular de forte ou fraco está relacionado, na verdade, com o teor alcoólico da bebida, ou seja, a proporção de álcool com os outros componentes da bebida. Existem basicamente dois tipos de bebida: as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas. Exemplo de bebidas fermentadas são o vinho e a cerveja.
E exemplos de bebidas destiladas são o uísque e a vodka. A diferença no resultado final desses dois processos de fabricação é que as bebidas destiladas apresentam um teor alcoólico muito maior que as fermentadas, ou seja, elas são mais fortes. O teor alcoólico das bebidas é normalmente expresso em graus Gay-Lussac. Graus Gay-Lussac representa a porcentagem em volume de álcool com relação ao volume total da bebida. Por exemplo, uma bebida com 70 graus Gay-Lussac possui 70% do volume em álcool e 30% do volume em outros componentes. A tabela mostra os diferentes teores nas diversas bebidas alcoólicas. Como citado anteriormente, o vinho é uma bebida fermentada, que possui graus menores de álcool. O vinho tinto possui de 12 a 14% de álcool. Para ficar mais fácil a visualização dessa proporção entre álcool e as outras substâncias, temos aqui um exemplo prático. No caso do vinho, o líquido transparente seria o álcool e o líquido marrom seria a representação dos outros componentes. Como mostrado na tabela, a vodka possui de 37,5% a 45% de álcool. É uma bebida destilada e, como já mencionado, bebidas destiladas possuem um teor alcoólico maior. Para a vodka, o exemplo seria o seguinte: o líquido transparente, o álcool, e o líquido marrom, os outros componentes. Como é fácil observar, se você for comparar os dois, o líquido transparente, que corresponde ao álcool, é maior para a vodka, a bebida destilada.